Olá você que me acompanha pelo canal Ideias Complexas, mais uma vez muito obrigado mesmo pela honra que você me dá em assistir mais um dos meus vídeos. Se você não acompanha o canal, por favor, deixe aqui o seu like, ative o sininho e comece a nos acompanhar. Todos os dias nós trazemos assuntos novos. O assunto de hoje, por exemplo, é a religião do século XXI. Essa religião em que o indivíduo é sumo pontífice e fiel da sua própria igreja. Essa religião de um homem só vai produzir uma sociedade melhor? Vai produzir um contrato social mais coeso? Ou simplesmente vai formar um grande circo de loucos caminhando juntos para um grande abismo existencial? A pergunta pode começar a ser respondida com a história da religião. Émile Durkheim, como eu disse no vídeo anterior, e se você não assistiu, o card vai aparecer aqui em cima, por favor assista depois. Émile Durkheim vai dizer o seguinte: a religião talvez tenha sido o primeiro trabalho social, de fato coletivo, entre os indivíduos para um acerto moral, para uma organização ética, em que os indivíduos já nasciam e eram educados através de uma cultura, sabendo quais eram os seus limites, o que ele podia fazer dentro da sociedade e o que lhe era negado fazer, o que era a coesão social e o que era a coerção moral. Só que a religião, como um fato social, muda conforme a sociedade muda. E a partir da Renascença, este princípio religioso começa a sofrer duros ataques aqui no Ocidente. O primeiro ataque a esta interpretação da divindade como elemento superior a ser buscado como ideal começa a ser trocada. De repente nós não temos mais um ente metafísico que representa a perfeição, a totalidade, a intelectualidade. Este ser, esta divindade, é trocada pelo homem. O homem passa a ser a medida e o centro de todas as coisas. O antropocentrismo vai tirar Deus do ponto máximo de representação social, vai colocar o homem e de repente não é mais Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, mas é o homem que passa a criar Deus segundo os seus interesses. Depois vem o iluminismo francês. O iluminismo francês é ainda mais radical nesse ponto de vista e diz o seguinte: a racionalidade humana chegou a um ponto de tal perfeição que nós não precisamos mais de religião. Religião não passa de uma quimera, de um conto da carochinha. Nós não precisamos mais dessas crendices. Nós precisamos de racionalidade. Nós temos que acabar com as religiões. E aí vem o anticlericalismo. Anticlericalismo esse que é abordado na história que eu conto da Revolução Francesa e de onde o Edmund Burke vai traduzir a sua percepção sobre conservadorismo. Se você não assistiu esse vídeo, ele está aparecendo aqui em cima agora no card. Por favor, assista depois, é muito importante. Bom, a partir de então, você pode ver que o homem passa a ser o ditador daquilo que vem a ser moral. Só que ainda assim, nesses dois casos, tanto no antropocentrismo renascentista quanto no iluminismo francês, a moral ainda é uma coisa a ser construída de maneira coletiva. Ainda é uma organização que deve ser pensada a várias mãos, que deve ser organizada segundo os olhos daqueles que vão produzi-la. Com a chegada da pós-modernidade, aí pela metade do século XX, isso tudo se torna ainda mais fluido, ainda mais diluído. Essas amarras, elas deixam de existir e perdem seus significados.
Para quem não sabe do que eu estou falando, estou citando aqui um grande sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que vai fazer uma crítica à pós-modernidade, uma análise à pós-modernidade, e vai dizer: tudo aquilo que nós entendíamos como sólido, tudo aquilo em que nós ancorávamos as nossas certezas sociais, de repente se tornou fluido, se tornou líquido. Não existe mais uma percepção coletiva de moralidade. Agora cada um vai produzir a sua moralidade segundo seus próprios interesses. Ou seja, cada um pode produzir as suas próprias leis, cada um pode produzir os seus próprios etos, os seus próprios costumes, a sua própria cultura e a sua própria religião. No final das contas, estamos caminhando agora para um momento em que a humanidade, mesmo que se diga, mesmo que nós encontremos muitas pessoas ainda que digam eu sou extremamente religioso, quando você pergunta para ela, mas qual é a religião que você segue? Qual é o grande código moral que você segue? Qual é o grande código representativo que você usa para se orientar? Ela vai dizer, não, eu uso o meu próprio código, eu uso o meu próprio ethos. Eu acredito em Deus, eu não acredito em religiões. No final das contas, o que ele está dizendo é, eu acredito numa divindade que vai me perdoar pelos meus pecados, mas quem produz a minha moralidade sou eu. O grande problema disso é que a própria sociedade se rege e se olha através de uma orientação moral e ética coletiva. E se você não tem mais um conjunto que vai transformar este tecido social em algo coeso, e também não vai dizer, olha Joãozinho, se você roubar um carro, você vai para a cadeia, se você fizer tal coisa, a sociedade vai te punir de tal maneira, se você mentir, você não vai mais conseguir o crédito dos indivíduos, se você enganar a sua professora colando na prova, você vai tirar 0. Se ele não tiver este espaço comportamental de ganhos e perdas, ele próprio de repente começa a olhar para si mesmo de uma maneira narcisista e egolátrica, dizendo eu sou Deus de mim mesmo. Só que para ser Deus, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter a onisciência, ser capaz de olhar para o todo ao invés de olhar para apenas si. E você tem que ter a capacidade de interpretar o que os outros querem. Seres humanos não têm essa capacidade. Portanto, o código moral do indivíduo para o indivíduo, além de egolátrico, ele é falho, extremamente falho. E quando todos começam a produzir os seus próprios códigos éticos, as suas próprias formas de pensamento moral, elas começam a seguir moral nenhuma, porque todos têm percepções iguais. E onde todos acham que tem a verdade não existe. Eu conversando com alguns alunos meus, disse, olha, quando o meu avô era vivo, quando ele era menino, a verdade era uma só. E o resto era opinião. Quando o meu pai era menino, a verdade era inalcançável. E o que nós tínhamos eram opiniões. Quando eu era menino, a opinião era algo que deveria ser levado em conta, talvez como verdade. E o palpite era o espaço comum. Hoje, o palpite ganhou o espaço de verdade, ou seja, nós não temos mais, no final das contas, os espaços de ancoragem para nos firmarmos. E de repente, podemos sim estar caminhando para um grande abismo conceitual, legal, moral e existencial. Por quê? Porque essa história de cada um ser o líder religioso de si mesmo,
acaba produzindo morais falhas, egolátricas, sem nenhum embasamento social e que pode produzir tanto pessoas amedrontadas, com medo de uma sociedade que não se entende, quanto grandes larápios, grandes enganadores, grandes bandidos, que por produzirem o seu próprio código moral, se acham no direito de mentir, enganar, vilipendiar, roubar e até mesmo assassinar. Este é o grande risco que nós corremos ao acharmos que cada um pode produzir a sua própria religião. A religião, no final das contas, é ainda hoje um grande aproximador de pessoas. A religião ainda é um instrumento que nos diz bons caminhos a serem trilhados. Se nós não formos capazes de nos entendermos e acharmos que somos bons o suficiente para produzirmos a nossa própria moral, de repente nós não estaremos nos entendendo e estaremos nos engalfinhando no meio da rua como um bando de selvagens.